Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos ao Central Multipcast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Mais um episódio do Reforma na Prática no ar. Eu sou a Claine de Mello, arquiteta, especialista em reforma, e idealizei esse podcast para que você consiga tirar do seu coração esse medo de fazer reforma. Eu estou toda hora dizendo isso, mas em todos os programas que a gente tem feito ultimamente, a gente tem trazido situações inusitadas, situações interessantes e que, por vezes, a gente está sabendo que está, de alguma maneira, não ajudando, só piorando. Mas a gente vai continuar tentando fazer com que você perca o medinho de fazer reforma. Eu gostaria de pedir, como todos os casters que existem nesse país, de que vocês acionem o sininho, assinem o canal e que estejam o tempo todo nos seguindo para poder fazer com que o YouTube leve esse nosso conteúdo para mais pessoas. E dessa forma, é só se inscrever no canal e acionar o sininho que fica na direita da sua tela. Se você quiser nos dar o prazer de nos seguir, é @centralmulticast ou @reformanaprática_podcast. Esses são os dois canais do Instagram que você pode nos encontrar para, através do direct, sugerir pautas, sugerir pessoas, convidados, para que a gente traga aqui para esse assunto tão interessante e tão difícil que é fazer obra. O nosso programa tem o apoio da Marmoraria Carvalho, tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House, pisos e revestimentos. Todos os programas eu digo, hoje eu vou receber uma pessoa muito especial. E eu vou dizer de novo que eu hoje estou recebendo uma pessoa muito especial. Eu convidei o Rafael, que é amigo de longa data, e antes dele ser meu amigo, ele era meu fornecedor, e no meio do caminho nós ficamos amigos, e depois da amizade ele virou meu cliente. Então hoje a gente vai fazer alguma conversa mais comprida com o Rafael, para ele contar para a gente como é que é essa mudança de fornecedor para cliente do mesmo profissional, e eu acredito que outros colegas aí no mercado também tenham passado por isso. Rafael, tudo bem contigo? Muito prazer por ter vindo no nosso programa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, tudo muito, muito, muito bem. Escuta, Vamos lá. eu tenho uma super curiosidade, assim, que é a primeira coisa, que eu acho que é um assunto bem pertinente e importante para a gente trazer. O que aconteceu que tu resolveu, apesar de toda a nossa carreira onde eu trabalhei, onde vocês trabalhavam para mim, o que aconteceu e o que te trouxe me contratar como profissional? Bom, primeiro pela tua experiência, pela vasta conhecimento que tu tinha na área, pela a proximidade que eu tinha contigo, e por outras coisas que a gente, no meio do caminho, foi se conhecendo e ganhando um com o outro. E tu acha que isso não poderia ter dado tudo errado? Porque nós tínhamos, assim, para situar todo mundo, o Rafael, ele é um dos proprietários, sócio do Sushi na Moto, hoje, atualmente. Na época que ele trabalhava para mim como fornecedor, ele prestava serviço para uma empresa que é do pai dele, que é a Progesul, que trabalha com luminosos. E a Progesul é minha fornecedora até hoje. Inclusive, a gente estava fazendo a conta do tempo que a gente se conhece e o André, o pai do Rafael, é meu fornecedor de luminosos e fachadas faz mais ou menos uns 20, 22 anos. Então, é desta época que nós nos conhecíamos. Então, assim, Rafael, nós tínhamos passagens, né? Tipo, sim, eu era arquiteta, fazia trabalhos externos e vocês iam fazer as colocações para mim. Então, assim, ó, a tua experiência como fornecedor, de certa forma, não era das melhores, porque a gente estava aqui no começo citando algumas situações. Sim. Então, assim, isso não te deixou assim, um pouco inseguro com essa questão de contratar uma pessoa que, para quem tu prestou serviço a vida inteira, passar a prestar serviço? Como é que foi isso? Assim, isso não te parecia meio nebuloso? Não, porque eu procurei dentro das pessoas, dos arquitetos que eu conhecia, porque os dois sócios, o Lucas e o Rômulo, não tinham conhecimento com arquitetura, com projetos, e eu era o cara mais à frente nesse plano, né? Então, eu fui atrás de arquitetos e o teu nome, para mim, era o mais forte, sem eu ter falado contigo, porque por causa da nossa vivência. 20 anos junto, eu conhecia o teu trabalho, eu sabia como é que tu ia conduzir a obra. Todos esses detalhes me botavam a teu favor sempre.
E quando foi na hora de decidir, os guris, eu chamo eles de guris, o Lucas e o Romo, disseram, Rafa, o que tu acha melhor? Eu digo, cara, nós temos que ir com a Claene. Mas a Claene não é o melhor preço. Eu digo, não, mas é a melhor profissional no momento para nos ajudar. Se nós formos com outro, corremos o risco de eu não ter a obra na mão, de eu não saber o que está acontecendo e daqui a pouquinho a gente não saber o que está acontecendo na nossa obra. Então, eu prefiro a Claene, porque a Claene vai me dar esse respaldo e vai me... Se eu me apertar na obra, eu vou ligar para a Claene vai me ajudar. Isso é certo. E ocorreu isso, né? Sim, a gente teve. Então... Teve uns tropeços no meio da obra. Se quiser contar, pode contar. Não, nós tranquilo. Estamos aqui, a gente está exatamente porque a nossa ideia, né, Rafa, é mostrar para as pessoas. Então, assim, eu quero sim ouvir, né, a jornada do herói. Quero que tu me conte como é que tu te transformou, assim, de fornecedor a cliente, que na verdade é a tua carreira. Como é que foi, assim, a situação de tu trabalhar prestando serviço para uma empresa e depois tu ser dono de um negócio? Perfeito. Mas o nosso programa, a gente quer saber disso, tá? Mas o nosso programa, assim, a ideia do nosso programa é que realmente a gente traga essas coisas que deram errado para que as pessoas se precavenham quando contratar, porque eu acredito que esse que é o grande problema de uma reforma. A pessoa, ela entra assim cheia de vontade e ela não tem esse preparo, ela não imagina as coisas que podem acontecer de errado e aí as coisas acontecem. Então, claro, a gente não vai conseguir dominar tudo, mas se tu te sente bem à vontade para contar todas as passagens que a gente teve agora, na última reforma que a gente fez, até porque eu acho um assunto interessante. Vamos lá, começando um pouquinho com a minha história. Isso. Eu comecei a trabalhar... A empresa do meu pai sempre foi uma empresa familiar, ali depois de 96, 98, era uma empresa familiar. O pai trabalhava, a gente ajudava de uma forma ou de outra com ele, mas cada um tinha o seu rumo de vida, outras coisas para fazer e nunca... E chegou um momento na vida da empresa que o pai disse, eu preciso de vocês. Que era eu, o meu irmão e a minha irmã. Eu preciso de vocês. Um para ajudar no financeiro, um para ajudar na obra, um para isso, outro para vender. E nós acabamos nos unindo com o pai, deixando meio que de lado nossas outras funções de trabalho e indo mais para o lado do pai. E aí começou a minha jornada com como uma empresa familiar, a gente vende, a gente vai na obra, a gente mede, a gente fala com o arquiteto, fala com o engenheiro, fala com o empreiteiro, mede não sei o quê, tira todas as dúvidas para chegar na obra e poder fazer o melhor trabalho possível, né? Botar dentro do que o arquiteto desenhou ali o projeto do que é para ficar. E nisso eu ganhei, na real a gente ganha com tudo, né? Eu sempre digo que para o meu filho que está aí, tu nunca perde com conhecimento. Conhecimento ninguém te tira. Então, assim, hoje, se tiver que sair para botar uma obra, eu sei fazer, eu sei instalar um adesivo, eu sei soldar, eu sei pintar, sabe? Várias coisinhas que hoje ninguém me tira isso. Meu filho me diz que eu sou... marido de aluguel, porque tudo eu sei fazer. Tudo eu boto a mão, se eu não sei, eu dou um jeito, eu dou uma ajeitada, procuro ver como é que vai fazer. Mas isso eu fui ganhando com o tempo na empresa do pai e fiquei 20 anos com ele trabalhando. E aí a empresa veio a decair venda, teve um problema financeiro. Aí eu e meus irmãos preferimos sair da empresa, deixar o pai tocar sozinho com os funcionários que tinha, a gente sair para não prejudicar a empresa, não acabar com a empresa, nós saímos. E eu nessa de sair, o Lucas, que é um dos sócios do Sushi na Moto, que é meu primo, disse que estava precisando de uma pessoa para trabalhar na loja. E eu digo, cara, eu não tenho medo de trabalho. Tem que ir, eu vou, eu faço, não tem problema. Ele disse, não, então vem, vamos conversar. E acabamos conversando num dia final de tarde. E ele disse, Rafa, vem para cá, atender balcão, fechar pedido para mim, e começa assim. Eu digo, não tem problema. E comecei no Sushi na Moto de fechar pedido, conferir as coisas para sair para o cliente, liberar motoboy, e mais essas coisas simples, né? Eu não entendia muito de sushi, não sabia, não era a minha realidade. E eu comecei assim com eles, no Sushi na Moto, a loja era lá na Ípica, lá na Edgar. E eu
depois de 3, 4 meses, eu como sempre, eu começo a ir muito atrás das coisas. Sim, tu é proativo, né? Eu sou muito proativo, eu vou muito atrás das coisas, eu pesquiso muito. Se eu não sei, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero fazer. Eu sou muito do cara que bota a cara a tapa, sabe? Se eu tenho que Tu ir... tá no front. Sempre. E aí eu fui, e 3, 4 meses depois eu estava de gerente da loja, fazendo quase tudo dentro da loja, de cuidar de funcionário, fechar pedido, dispensar motoboy, pagamento com mais perto dos motoboys com o Rômulo, que cuida mais do financeiro, fazendo toda essa parte de gerenciamento, ajudando os guris. E aí fiquei 2 anos e um pouco ali com eles. Tive uma outra proposta de trabalho, tive uma outra coisa, saí, tudo tranquilo, e fiquei 1 ano fora. E o Rômulo me chamou. Rafa, vem aqui, precisamos conversar. Tá bom, vamos lá. E eu, como não tenho medo, de novo, digo, cara, ele me disse, cara, eu preciso de alguém para tocar a loja. Nós estamos montando uma outra operação, preciso ver como é que nós vamos ajeitar essa outra operação dentro da nossa loja e preciso de uma mão. Tu tá disposto? Digo, tô, mas não quero ser funcionário. Não quero mais trabalhar como funcionário. E aí, chuta daqui, aperta de lá, e a gente acabou acertando e eu acabei comprando uma parte, 10% hoje da loja. Eu sou sócio deles na loja com 10%. E aí veio toda a história de sair ou não sair da nossa loja, de chama um arquiteto para ver se dá para botar dentro da nossa loja, se não dá, o que nós vamos gastar com a loja, o que nós não vamos gastar. E aí surgiu, eu digo, cara, arquiteto, vamos falar, eu conheço vários, vamos chamar, vamos ver, vamos fazer orçamento, vamos ver o que os caras nos dizem, como é que a gente vai agir, o que a gente vai fazer, se vai entrar dentro da nossa cozinha, se não vai entrar dentro da nossa cozinha, se nós vamos ter que diminuir o salão. Mas isso é uma coisa que é além do que eu posso fazer. Nós temos que chamar alguém para o cara tirar a medida, para o cara ver se dá para destruir a parede, se não tem isso aí eu não sei. Eu preciso de alguém mais qualificado que eu para me ajudar com isso. E aí chamamos arquitetos, ficamos 2 ou 3 meses em questão de arquitetos e vendo função, e aí vendo se continuava no mesmo local, se saía. E aí, fica no mesmo local ou se sai, nós acabamos achando um imóvel que fica na Cavalhada e achamos a melhor solução para o momento, trocar o local da loja, de endereço. Porque, primeiro, ia ficar muito apertado, ia ficar apertado, nós ia gastar mais ou menos o que nós gastamos, ou parte boa daquilo que nós gastamos hoje na nossa obra, para reformar esse imóvel que nós estávamos. Sendo que esse imóvel nós ia ter que fazer algumas alterações elétricas, que esse imóvel, quando foi construído, eles passaram a fiação elétrica por debaixo do piso. Sim. E tinha tomada de piso. E tinha tomada de piso. E o nosso chão é lavado toda noite. Todo final de turno, esfrega chão, esfrega parede, bota... Então, era uma coisa que já estava nos causando problema. Eu estou lembrando do Rômulo, nas nossas reuniões, dizendo que ele queria lavar a cozinha de mangueira. Eu tenho que lavar minha cozinha de mangueira. No primeiro momento, ele queria de lava-jato. De lava-jato, lavar a cozinha de lava-jato. Mas, mesmo assim, hoje a cozinha é esfregada com vassoura e produto, e depois é toda ela mangueirada. Todo o chão com mangueira, o pessoal seca, passa o rodo e depois ainda passa um pano para deixar tudo prontinho para o próximo outro dia. Outro turno de trabalho. Sabe, Rafa, que eu tenho muito orgulho, sabe, de olhar para ti e ver onde é que tu chegou. A gente estava conversando no início da nossa conversa, né? Então, o nosso balizador de conhecimento é a idade do teu filho, porque eu te conheci, tu não tinha filho, agora teu filho já está com 18 anos, Verdade. Então faz mais ou menos uns 20 anos que a gente se conhece. Eu tenho um apreço e um respeito muito grande pelo teu pai. E eu acho importante também a gente falar que a Projesul hoje a Projesul está funcionando super bem, trabalhando, prestando serviço, mas tiveram esse percalço, foi quando os filhos saíram e deixaram o André sozinho para que ele conseguisse tocar a empresa, porque se ficasse todo mundo... Não ia ter empresa hoje. Não ia ter empresa hoje. Então, foi uma atitude muito nobre dos filhos em cada um tomar o seu rumo para que o pai conseguisse se restabelecer. Certo. E eu acredito, sim, que o André tenha entregue para vocês, enquanto educação, boas diretrizes
Com Eu certeza. não tenho dúvida disso, assim. Talvez seja esse o grande o grande propulsor que fez com que tu virasse dono de uma empresa, que tu virasse hoje empresário, Sim. mesmo que a gente saiba, né, que tu brinca comigo, que tu faz, tu faz de tudo lá, e como diz o teu filho, tu faz o MacGyver, né, tudo tu inventa, tudo tu faz, mas eu acho que é como tu disse, esse conhecimento ninguém te tira, e a tendência é que tu tenha também uma forma de deixar um grande legado para o teu filho, e eu acredito que ele para o filho dele, eu acho que isso é que eternaliza um homem Com certeza. muito mais do que dinheiro no banco, a Com gente certeza. sabe disso. E junto com essa questão assim da saída lá da Progesul, nesse interstício, assim, sabe? Tu ficou vivendo de várias outras coisas, né? Sim. E isso provavelmente te deu também muita força, e muita coragem e muita garra para assumir a situação ali no Sushi na Moto e fazer com que o Sushi na Moto chegasse aonde está. Eu sei que a tua presença foi extremamente marcante para a gente na obra, porque nem o Rômulo e nem o Lucas entendiam o suficiente de obra. Sim. E também nem queriam entender, porque cada um está com, né, cada um na sua outra, cadeira. Outras funções, outras coisas para fazer. Então, esse assunto ficou todo contigo. Então, eu gostaria de entrar nessa questão, que é o motivo principal do nosso podcast, da gente conversar sobre a tua experiência. Assim, agora, deixando o passado no passado, onde ele está, e que ele foi glorioso, como eu disse, na jornada do herói, ele foi realmente maravilhoso, né? Deixando esse passado lá e agora esse nosso presente. Então, ok, eu fui escolhida por uma série de virtudes, independente de que o colega que tinha orçado com vocês tinha dado um preço menor, mas aí, como tu disse, eu vou contar com a Claene, né? Mas a gente quer conversar sobre a obra, a gente quer saber assim, a questão, os problemas que aconteceram, as dificuldades e assim, independente do quanto foi o investimento ou não. Certo. Mas as dificuldades que tivemos, entendeu? De refazer projeto, de entrar outras 2 cozinhas, o porquê que essas cozinhas entrariam e não entrariam, que cozinhas seriam essas, e se elas estão operando direito junto com o Sushi na Moto, os problemas que a gente teve na obra, as coisas que foram feitas e que provavelmente hoje estão lá sem utilidade, como o salão, porque eu acho que vocês não estão atendendo o público em função de pandemia. Sim. Então, eu gostaria que tu trouxesse, assim, não precisa ser em ordem cronológica, Rafa, assim, situações que tu te lembra, a gente fez o projeto, mas aquilo ali acabou não dando certo, ou a gente fez a obra, aquilo ali deu super certo, mas aí a gente resolveu mudar para não sei o quê. Se tu tem essas referências, assim, para trazer para a gente, porque algumas pessoas estão nos ouvindo, a gente faz uma divulgação desse podcast e muitas pessoas que nos ouvem aprendem com a gente, mesmo que a pessoa não tenha um sushi ou que a pessoa não tenha um ambiente comercial, seja para a sua própria casa, é importante tu trazer essa tua experiência. Certo. Primeiro, a gente em questão de custos, nós tivemos a opção de ter a Claene na obra, com um acompanhamento de obra, e não ter a Claene com um acompanhamento de obra. Lá atrás, nós escolhemos por não ter, porque era muita grana, perto do valor que já tinha se orçado, e a despesa ia ser alta, a gente sabia, e a grana estava curta. E aí nós optamos por não ter a Claene direto na obra, né? Com acompanhamento de obra. E isso é uma coisa que hoje, certamente, nós iríamos fazer diferente. A primeira coisa é isso, é ter a Claene com... As dificuldades foram porque aconteceram, vocês acreditam que foi por não ter o profissional na obra? Algumas sim, entendeu? Outras a gente contornou na hora ali, eu com um pouco de conhecimento dessa obra civil, muito, né? Ali, né? A obra civil não era muito meu chão, mas sim. A gente acaba entendendo, né? Tanto é que hoje eu sei onde passa tudo dentro daquela loja. Cano, fio, sei onde é que tem tomada tal, tomada disso, disjuntor daquilo, tudo eu sei. Claro, tem os projetos hoje guardados que tu fizeste, tenho todos eles. Alguma dúvida que eu tenho, eu vou neles, mas a maioria das coisas eu tenho muito vida porque eu vivi aquilo ali diariamente. Nós tínhamos turnos de trabalho na loja, então o turno que eu não estava na loja trabalhando, eu estava na obra. E tu acha que isso fez bastante ou pouca diferença? De estar lá, de tu como proprietário estar
cuidando da tua obra. Eu acho que fez diferença, sim, porque muitas coisas trancavam no empreiteiro ou no subordinado do empreiteiro e as coisas não chegavam até a gente. Se eu não tivesse na linha de frente, tu não saberia. Ali, eu não saberia, ou de repente iria demorar mais tempo para ser resolvido. Tipo, faltou um fio. Eu ia ficar sabendo 2, 3 dias depois, porque eles não iam estar precisando do fio, não iam passar o fio ali agora, e eu estaria em obra até hoje. Ah, sim, porque daqui a pouco falta material, daí o cara não pede, daí o dia que ele pede, tu não pode comprar, daí tu vai comprar o dia que tu pode, daí quando tu entrega, o eletricista não pode vir, e aí começa toda essa... Muitas vezes eu estava na obra, faltou tal coisa. O que é? Como é que é? E eu passava, muitas vezes, porque o empreiteiro não estava na obra, eu passava, ligava para ele, como é que tá? Posso comprar isso? É tal coisa, assim, assado? Pode comprar. Eu ia lá, comprava na hora, na ferragem, no material de construção ali, ia na hora ali, comprava e trazia já para a obra, em questão de 10, 15 minutos eu estava de volta, para resolver o problema. Sim. E se eu não tivesse ali, com certeza eram coisas que iriam ficar para 2, 3 dias depois. E essa foi a tua maior dificuldade ou tu teve outras dificuldades maiores ali para enfrentar? Não, nós tivemos dificuldade com o pessoal do inox, que nós fizemos uma compra com eles lá, uma cozinha inteira, e não nos entregaram nada. Nos entregaram uma coifa, só de, se eu não me engano, acho que tem 12 metros a coifa. 7. 7,5 metros ela tem. Então essa coifa foi a única coisa que foi nos entregue foi a ossada da coifa. Motor, tubulação, nada foi entregue. Nós tínhamos uma coifa, nós tínhamos comprado balcão refrigerado, nós tínhamos comprado geladeira, mesa de apoio, tubulação para ligar a coifa. Sim, todos os complementos do que não veio lá do Sushi na Moto. E vocês fizeram as outras 2 cozinhas que planejaram lá dentro? Nós fizemos uma. Do Los Mex e do Marketing Barbecue. O que vocês fizemos? Só uma. Os Los Mex nós deixamos em segundo plano, porque nós íamos ter que investir uma grana a mais, e na época nós estávamos sem a grana. Por causa dessa questão do inox? Por causa dessa questão do inox, tivemos que gastar 2 vezes. Nós pagamos metade do inox. Vocês tiveram que comprar de novo? Sim, nós tivemos que comprar tudo de novo. Uau! Foi 2 gastos. 2 gastos não, foi 1,5 gasto, porque nós demos uma entrada de metade do valor. Perderam a metade. Perdemos a metade. Depois tiveram que comprar. Depois tivemos que comprar tudo de novo. No dia que o Rômulo esteve aqui, ele fez uma passagem sobre isso, sobre essa dificuldade. Acho que foi uma coisa bem traumática, porque o cara não foi assim muito honesto, né? Ele não dizia que estava com dificuldade, e se ele tivesse dito, talvez... Nós teríamos tomado uma outra atitude, Outra atitude, Uhum. Tanto é que nós fomos várias vezes na E ele surgiu de onde, dele. Esse cara, assim, para... Nós começamos a cotar com empresas, e daqui a pouquinho os caras começam, parece que estão brotando ali, né? Eles se comunicam e começa a vir gente, começa a achar teu telefone, quem me indicou, alguém indicou, e alguém passou, e alguém não sei. E aí tu começa a cotar. E quando tu vê, tu te perde, não sabe mais quem é que indicou sabe quem. Isso aí. Esse orçamento do inox, eu acho que nós cortamos com umas 6 empresas, eu acho, na época. E essa empresa não foi a melhor, não foi a melhor que eu digo, não foi o melhor preço, mas também não foi o mais caro. Mas pelo que nós tivemos da empresa dessa pessoa, nós olhamos a qualidade deles, boa, tinha estoque de material. E aí, na nossa obra, eles acabaram se mudando de lugar. Eles estavam em Cachoeirinha, vieram para Porto Alegre, num pavilhão maior. Os caras estão andando. E aí os caras estavam sempre entregando uma obra atrasada, então o nosso dinheiro... Trabalhando com o dinheiro do próximo. O nosso dinheiro usaram para entregar a obra anterior, e assim foram, e eles não entregaram nada. E isso é muito comum, né, Rafael, da gente encontrar no mercado, não só na parte de equipamento área, né? De cozinho, mas também assim nos outros sentidos, assim, de prestação de serviço, porque também tem uma coisa importante, assim, que eu acho que como tu estava lá no front, no dia a dia da obra, é importante tu trazer esse assunto para a gente, para que, como eu te disse, as pessoas que estão nos ouvindo e o consumidor final que ouve esse nosso podcast, ele tenha um pouco dessa consciência que a gente muitas vezes chegava lá e o pessoal estava um para um lado fumando, o outro para o lado sentado não sei aonde, o outro não sei o quê, porque faltou administração, digamos, do empreiteiro, no caso, que ele... Poderia ter tido um pouco mais de pulso com o pessoal. Sim. E como é que tu lidou com isso tudo, Rafa? Porque, assim, tu, na tua condição de pagador da conta, estava incômodo, porque tu estava percebendo isso acontecer, não tinha o que fazer,
Não adiantava ligar para mim, porque eu não tinha ingerência Não. nenhuma sobre essas pessoas, porque não eram minhas pessoas, eram Sim. pessoas de um outro empreiteiro. E como é que tu lidou com tudo isso, assim? Porque eu sei que isso foi uma ingrata surpresa no decorrer de tudo. Isso foi bem desgastante, né? Porque aí, em vez de a gente acertar com o empreiteiro, dizer assim, ó, quanto é que nós vamos precisar gastar? X. E aí chegava na hora e nós gastava 3x. E sempre foi assim. De achar que era um valor e quando ia comprar, eu ia fazer não sei o quê, era outro valor. Por quê? Porque ele não cotava, ele ia no mais perto. Por quê? Porque ele estava sempre atrasado. Então, era sempre uma coisa assim, de última hora. Ele não preparava um cimento. Sim, é que nem ir buscar ovo no armazém. Isso aí. Não compra no atacado, esqueceu o ovo do atacado, vai comprar no armazém e paga mais caro. Correto. Esqueceu o açúcar, vai no armazém, paga mais caro, e assim ele foi fazendo. Vai no mais perto, vai no mais rápido, resolve o problema no momento agora, e o para depois fica para depois. E tu acha que isso é uma questão de programação? Eu acho que foi de tudo um pouco. Falta de programação, falta de empenho, falta de profissionalismo. Foi um pouquinho de cada coisa que foi ficando para trás. E aí acabei assumindo algumas coisas na obra, porque ele não estava indo, e eu acabava indo para resolver. E aí o pessoal marcava de chegar às 8 horas da manhã, e eu 15 para as 8 estava lá para resolver o pessoal não chegava às 8 horas, chegava às 9 horas, 9h30, um não ia, e o outro pegou Covid, e assim sucessivamente foi acontecendo. Muitos se esconderam atrás do Covid, né? Muitos se esconderam. Teve uma semana que ficou todos com Covid. Ninguém foi na obra. Ficamos uma semana parado. Isso foi realmente uma parte bem delicada de toda a questão. E, Rafa, se tu fosse, por exemplo, hoje, assim, falar, tipo, eu, a Claene, agora quero fazer uma obra, eu sou tua vizinha e estou querendo recomendações, assim, de quais são as coisas o que tu traria, assim, para recomendar para uma pessoa. Ou, por exemplo, teu filho vai fazer uma reforma em casa, sabe? Tu vai sentar com teu filho e vai dizer, olha, meu filho, presta atenção nessas coisas. Isso é uma coisa que tu não pode te passar. Quais são as coisas que tu trouxe da tua... Porque, na verdade, assim, tu é um cara que tem muita bagagem. Sim. Tu tem a tua bagagem como fornecedor e como prestador de serviço, que tu tem a tua versão da história, da entrega do serviço. E aí depois tu tem a tua versão do recebimento do serviço. Então... Sim. Vamos sentar com ele e vamos dar um conselho para ele agora. Meu filho, tu faça tal coisa ou não faça tal coisa quando tu for fazer a tua reforma. Contrata um arquiteto bom. Pede referência para ele do empreiteiro. Se o empreiteiro é amigo dele, é companheiro de trabalho. E pede o acompanhamento da obra do arquiteto. Esse seria o primeiro passo. O acompanhamento de obra do arquiteto me tiraria metade da responsabilidade que eu tinha na obra. E se porventura o teu filho está com um orçamento justo e ele não tem condições, como na ocasião aconteceu com vocês. Sim. Vocês não tinham condições. Pagaram um pouco mais caro o projeto para ter um projeto mais completo. Certo. E eu gostaria até de fazer em minha defesa, não é que o meu preço é mais caro que o dos outros, é que eu entrego mais serviço que os outros, então mais projetos, mais especificações, é mais tempo. Por isso que muitas vezes o meu trabalho, em algumas situações, ele sai mais alto que de outros colegas. Mas é que vem mais detalhado também. Sim, vem mais detalhadamente. Mas essa que é a questão. Essa é a questão. Não é se pagar a mais pelo trabalho da Claene. É se pagar pelo trabalho que ela faz. Ok, daí vocês optaram em pagar um trabalho mais detalhado e para não ter que... no meu entendimento, sim, pagaram mais caro um projeto mais detalhado para não ter que se envolver com este envolvimento de pagar novamente e para um profissional, ou eu, ou qualquer um outro, acompanhar lá a obra. Então, vocês pularam essa etapa por uma questão de economia. Ok, teu filho vai fazer a mesma coisa, faz de conta. Ele certo. Não tem essa disponibilidade de pagar, sei lá, X mil um projeto e X mil para a obra e mais X mil para executar tudo. Então, ele vai ter que pular aquela etapa também, que foi o que aconteceu com vocês. Então, nessa situação é que eu acho que a gente pode ajudar muita gente, entendeu, Rafael? Claro. Porque, claro que eu trabalho com isso, teoricamente, para mim, é fácil. É facinho, porque é meu dia a dia. Não é o teu caso, mas agora tu já tem uma expertise disso, sim, entendeu? Então, assim, eu percebo que tanto tu, quanto o Rômulo, quanto o Lucas, vocês trazem essa questão, assim, desse, entre aspas, arrependimento de não terem chamado o meu serviço para acompanhar a obra, e que vocês têm plena consciência que é tempo, envolvimento, enfim, é dinheiro.
Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem condições. O nosso podcast quer exatamente isso. A gente quer trazer para as pessoas, entendeu? O que vai acontecer se ela não fizer isso? Para não botar a pessoa numa obrigatoriedade de ter isso. Sim. Então, por isso que eu estou querendo fazer esse exercício contigo assim. Sim. Vai ser a mesma situação com o teu filho. Ele vai comprar um bom projeto, mas ele não vai conseguir contratar porque esse dinheiro ele vai precisar para executar esse bom projeto. Quais seriam os conselhos que tu daria para as pessoas nessa situação? Um planejamento. Primeira coisa, botar num papel, nem que seja uma folha, escrever o que nós vamos fazer. Um caderninho. Isso. O que nós vamos fazer? Vai fazer tal coisa? Tá. Depois que tu terminar essa tal coisa aqui, nós vamos começar tal coisa. Mas quando terminar essa tal coisa, eu vou te dar X dinheiros. Depois que terminar a segunda coisa, mais X dinheiros. E não X dinheiros na metade do começar e X dinheiros no final. Não. Terminou... Isso é uma boa dica. Terminou, vamos pagar lá. Por etapas. Isso, tu começou a obra, o que tu vai fazer primeiro? O alicerce. Certo? Certo. Faz o alicerce lá. Quanto é que é? 5 mil? Vou te dar 1.000. Entendi. O próximo passo, vai levantar essa parede? Quanto é que é? Tanto? Vou te dar tanto. E ir passo a passo, ir programando e não deixar passar o que tu tem para pagar do que a pessoa tem para receber. Entendi. E quando o cara chega e te oferece assim, não, se o senhor me pagar à vista, eu lhe dou 30% de desconto. Tu vai perder dinheiro no final. Tu vai perder os Lá outros 70%. No final, tu vai perder os 30%. Tu vai perder os 30%. Vai porque tu vai correr, tu vai ter que correr com gasolina, tu vai ter que tirar teu carro da garagem, tu vai ter que ir atrás, tu vai perder algumas coisas para lá no final tu vai perder esses 30%. E o que tu enxerga disso, assim? Isso é um problema social do nosso país? O que acontece, Rafael? Porque, assim, todas as pessoas passam pela situação que vocês passaram. E eu disse para o Rômulo aqui, no dia que ele veio, o Rômulo esteve aqui com a gente, Sim. com a Bárbara, inclusive, foi um dia fantástico, os meninos vieram, assim, estava super divertido. E a Bárbara até falou sobre a questão do que eles fizeram consórcio, deu várias dicas econômicas assim, para as pessoas. Mas, enfim, o Rômulo também trouxe a questão de obra, e eu sei que a dinâmica é essa, e se eu trouxer qualquer cliente meu para sentar aqui na minha frente e conversar sobre isso, independente de eu estar ou de eu não estar, ou de ser o engenheiro Eduardo, o engenheiro Regis, o engenheiro Gustavo, qualquer um deles, independente de estar ali no front, ou de ser qualquer um dos empreiteiros que a gente indica, o que acontece com esse povo? Olha, o que acontece? Sinceramente... Tu tem a tua opinião sobre... Porque tu teve dos dois lados, entendeu? É que, na real, quando eu estava do lado de entregar a obra, o pai sempre ia no miudinho. O que está faltando? O que precisa para sair? Não adianta a gente sair para a obra e ficar faltando tal coisa. Ah, mas faltou o parafuso. Não, então não vai para a obra. Segura um dia mais, fala com o cliente, explica a situação, diz que tu não vai hoje, que tu vai amanhã, porque isso. Mas sempre deixar o cliente a par do que está acontecendo. Bem ciente do que tá acontecendo. Hoje eu encomendei um parafuso, infelizmente o parafuso não chegou, vai chegar amanhã, está pela transportadora. Isso. Aconteceu isso. Não posso mentir. Não posso querer ir para a obra e chegar na obra, levantar um painel, levantar uma obra e chegar no final, faltou o parafuso para fixar. Como é que eu vou fazer? Eu não posso chegar ali e botar um prego que não vai segurar. Sim. Eu preciso dar o respaldo do que o cliente me comprou. Isso como fornecedor. Isso como cliente é de saber o que está se acontecendo. Ir dentro da empresa, se é uma empresa de que está fazendo algum material, de ir dentro da empresa, de ver o que o cara está fazendo, de como é que ele está fazendo, como é que ele vai te entregar, anteceder a entrega do produto para ver se está de acordo com o que tu está comprando. Isso no caso de um produto faz de conta, cozinha, coifa, equipamento, qualquer coisa. Mas no caso da mão de obra? Da mão de obra o cara marca às 8 e chega às 9, o cara tá vendo que o troço vai ser errado e continua fazendo. Qual é a tua opinião sobre isso? Tu teve funcionários assim, tipo, subordinados a ti durante muitos anos também, que eu sei disso, entendeu? Então, como que é isso, assim, sabe? A gente... O que fazer? Não tem o que fazer, porque o cara te diz assim, eu atrasei hoje 15 minutos por causa do trânsito. Aí amanhã ele atrasou por causa do trânsito. Tu não tem como dizer que não ou que sim. Ele vai te dizer isso, tu vai ter que meio que aceitar. Claro que tu começa a criar empecilhos, né? Quando é teu funcionário, cara, hoje não tem como atrasar, eu preciso sair mais cedo da empresa, eu preciso disso. Mas quando é um terceirizado, que nem um empreiteiro,
não tem o que fazer. O cara, tu sabe que o cara passou numa outra obra, que o cara viu não sei o quê, que o cara foi fazer um processamento e atrasou na obra. Entendeu? Isso mais uma falta de comprometimento, de profissionalismo da pessoa, de dizer, amanhã eu não vou chegar às 8. Amanhã eu vou chegar às 9, porque eu vou passar em tal lugar, vou pegar tal coisa, vou forçar um não sei o quê lá com outro cliente. Porque irrita, né, Rafa? O cara diz pra ti que vai chegar na obra às 8, tu acorda cedo, deixa de dormir, no outro dia tu trabalhou até não sei que hora, tu acorda, corre pra obra, vai lá, chega lá às 8 horas para ficar encostado na parede, cochilando, porque o cara só chegou ali às 9 horas. Então... E muitas vezes a gente trabalhava na loja, nossa teleentrega fechava meia-noite, ou seja, eu saía da loja meia-noite, não saía da loja meia-noite, porque tu ia fechar a caixa, tu ia conferir material, se não tá, limpar tudo, ver se está tudo certinho, se está tudo bonitinho, tu ia chegar em casa 1h da manhã, 1h e pouca, até tu dormir. Então, como tu vai ver, é 3, 4 horas da manhã, e no outro dia tu tinha que abrir para o empreiteiro às 8 da manhã, tu chegava 15 para as 8 para abrir às 8, e o empreiteiro chegava às 9. Aí, sabe, é uma coisa que tu fica, tu sabe o que está acontecendo, mas tu aperta de um lado, aperta de outro, ele te dá uma desculpa e tu tem que aceitar aquela desculpa dele, porque não tem o que fazer. Porque daqui a pouquinho tu acha que se tu fizer uma pressão muito grande, tu não acha que isso tem muita relação com medo, assim, tipo... É a mesma coisa vocês têm lá um sushi man, sei lá, maravilhoso. Sim. Daí o cara, não estou afirmando, estou fazendo de conta. Daí tem um sushi man maravilhoso, o cara é tudo de bom, mas aí o cara chega todo santo dia, ele chega atrasado, todo santo dia. Aí tu vai chegar uma hora que aquilo te irrita, tu aperta o cara diz, não, então tá, então eu vou procurar outro lugar para trabalhar, que eu possa chegar meia hora depois, porque para mim é importante esse tempo do trânsito, e aí tu fica na mão. Isso também acontece com a gente em obra. Acontece. Eu acho que em todos os ramos de atividade, né? Não tem o que fazer. Tu sempre tem um imprevisto. E sempre tem o cara aquele que é mais largado, que é mais atirado, que não tem compromisso. Isso eu acho que tem em tudo que é lugar. E é difícil, porque tu chega num certo ponto de cobrança que a pessoa diz, então vou tratar outro. Sim. E aí tu fica de mão atada. Sim. Que foi o que aconteceu com a Coifa? Ou a Coifa simplesmente vocês concluíram, ele não vai entregar, então a gente vai... Depois de acordar vários dias, de madrugada, para chegar na porta do cara, de manhã cedo, para ver se o cara estava fazendo, e o cara estava fazendo, realmente estava fazendo a Coifa, que era a primeira coisa que ele tinha que fazer. Ele entregou a Coifa, depois de muita briga, a gente ia lá quase todos os dias de manhã cedo. O cara começou a não ir para a empresa, sabia que a gente estava lá, não ia para a empresa. Aí estava o funcionário não sabia o que dizer. E aí a gente chegou uma hora, sei lá, 2, 3 meses depois de cobrança, de ir lá, de gastar gasolina. E nós dizemos, cara, nós estamos... E vocês já tinham entregue a outra loja? Quando nós recebemos a Coifa... Vocês chegaram a ficar algum tempo com a operação parada por causa disso? Não. Não, nós fechamos, foi no Ano Novo. Não me lembro se foi no Natal ou no Ano Novo. Foi uma dessas datas que a gente fecha um tempo a mais. Uhum. E a gente fechou num dia meia-noite e começamos a carregar caminhão para botar para outra loja. Botamos para outra loja e eu e o Romo viramos a noite lavando tudo, aí sim de lava-jato. De lava-jato. Lavamos todos os balcões, parede, chão, tudo que podia antes de entrar para a loja nova. E aí começamos a organização dos balcões, nos lugares. Tudo que a gente tinha de insumo, de peixe, a gente foi colocar dentro da câmera fria para não estragar. E no outro dia pedimos para os funcionários chegar um pouquinho antes, 1 hora antes, para começar a organizar e a gente saber onde é que ia colocar tal coisa. Colocar tal coisa para poder começar a trabalhar. E hoje como é que está tudo lá? Está organizado? Falta coisas ainda? Como é que foi essa finalização? Na real, hoje falta uma cozinha que seria do Los Mex. Dos Los Mex. Que ela está parada por enquanto por falta de grana nossa. Sushi, nós fizemos algumas adaptações, que até tivemos um problema, tivemos que fazer todo o projeto de novo no meio do caminho. Tô sabendo. Tu tá por dentro dessa, Tô por dentro dessa aí, o Romulo me contou. Aí nós fizemos alguma reformulação, mas não mudamos, a base ficou a mesma. Fizemos alguma mudança de um balcão. Sim, para aproveitamento do que veio lá da outra. Porque não Troca tinha, de porque motor, como de como a gente estava comprando uma cozinha com medidas exatas para dentro da nossa cozinha, e essa cozinha não veio, nós tivemos que remodelar algumas coisas. Sim.
E nessa remodelação, algum balcão que era para ficar atravessado não ficou, ficou reto. Sim, fora aquela vez que eu tive lá por livre e espontânea vontade, em nenhum momento vocês tiveram assim pensado. Quem sabe a gente não chama a Claene para ver se ela vem aqui ajudar a gente a apagar esse incêndio, porque, né? Eu acho que nós corremos em ti 1 ou 2 vezes, né? Acho que foram 2 vezes só. É. Pouca coisa, eu acho que para quem passou por todas as dificuldades que vocês passaram. Eu acho que realmente foi muito pouco, assim. Então. Mas quando a gente apertava mesmo, não tinha o que fazer, nós corríamos na Claene. Mas podiam ter corrido mais vezes, né? Podiam ter corrido isso. E não correram mais vezes por quê? Porque não queriam incomodar, por orgulho, porque achavam que eu não ia resolver, porque achavam que ia ficar ruim se me procurasse. Não, com certeza tu iria resolver. Não, isso é certo. O negócio era questão de... muitas coisas tinha que se resolver na hora e que nós estávamos, por exemplo, de noite lá botando balcão. Como é que nós vamos fazer isso? Puxa para cá, puxa para lá. Então, era meio que um Tetris, que nem o Rômulo diz, com o que a gente tinha. E aí puxa a fita métrica para lá, puxa para cá, acerta daqui, puxa de lá, até a gente começar a acomodar. E aí depois vamos fazer assim, ó, vamos botar para trabalhar. E depois que nós estiver trabalhando, nós vamos... tem que comprar uma mesa para cá, a gente ajeita. Vai ajustando. Mas vamos começar a trabalhar para a gente ver o que a gente vai precisar acertar. Hoje, graças a Deus, está rodando, tá indo bem, as coisas foram para o lugar. Nós temos uma cozinha parada, que é a do Los Mex, tá sem nada dentro. Nós trocamos a cozinha do sushi de lugar, a cozinha quente, né? Que era no canto aqui. Que era no canto lá isolado. Nós puxamos para o meio, onde seria o Los Mex, para ficar mais perto da zona de despacho de pedido. Quando dá muito movimento, a gente ter agilidade no despacho. E quando o Los Mex entrar, vai voltar tudo isso? Pois nós vamos ter que ver como é que vai rodar essa operação primeiro. De repente, nós vamos botar para rodar no canto. Tem que fazer uma reforminha. Vai ter. Vai ter que contratar de novo uma arquiteta. A gente vai ter que contratar um empreiteiro, vai ter que começar tudo outra vez. Eu acho que a base tem, né? De repente, a gente vai ter que... Algum ajuste ou outro vai ter que ser feito. Sim. De uma tomada, um ponto de luz. Isso nós vamos ter que fazer. De repente, uma parede... vamos ter que ver como é que nós vamos rodar para... E quando as coisas dão errado, assim, Rafa, como várias coisas deram errado, quando dão errado, assim, como é que tu age, assim? O Rômulo, aquele dia, eu já perguntei para ele como é que ele funciona com isso, assim, porque eu me lembro de mim, né? Eu me lembro de mim, é ótimo, né? Assim, tomara que não tem nem professor de português me ouvindo. Mas eu lembro como é que eu era, por exemplo. A gente tem passagens engraçadas, assim, eu e o Rafael, de vida que... Nosso primeiro trabalho junto foi com os luminosos da RBS nos estúdios de verão lá em Capão da Canoa. E a gente tinha um prazo muito justo. Assim, eu tinha 10 dias para fazer aquela reforma inteira e botar o estúdio para funcionar, porque os jornalistas chegavam, inaugurava o verão, né? O verão começava na praia. Tudo pronto. Exatamente. O verão começava na praia dia 16 de dezembro e a gente começava a obra no iniciozinho de dezembro, que é quando nos liberavam o estúdio. Então, foi uma época assim, bem tensa. E eu ia para a praia e ficava lá aqueles 15 dias lá em volta de todo mundo, e o Rafael foi me entregar um luminoso. A gente não se conhecia, acho que foi a primeira vez que tu foi me entregar alguma coisa efetivamente, porque geralmente quem ia era o André. Isso. E eu estava bem louca contigo, e aí, sabe, tipo, eu como cliente, recebendo o negócio, luminoso torto, tu me dando a desculpa que era o vento, eu furiosa com aquela situação, daqui a pouco a gente olha para os lados, os guris tudo dando mar. Eles não conheciam o mar. O pessoal não conhecia o mar, era do interior, chegou lá, se esbaldou naquela água toda. E nós enlouquecidos para arrumar o luminoso. Luminoso, é verdade. Então, assim, ali dentro, né, dessa questão tua como cliente, assim, tu sabe, eu sei como é que eu fiquei. Então, quem me conhece sabe como é que eu fiquei. Mas e como é que tu ficava com isso, assim? Porque eu sei que tu é um cara bonachão, né? Teu Instagram, inclusive, é chiru velho, aquela coisa, bonachão, de bombacha, papapá, no chimarrão. Todo tranquilaço, mas e lá na obra? Como é que é isso? Quando as coisas são de responsabilidade minha, eu me cobro demais. Eu fico muito bravo. Eu fico pé da vida quando as coisas são de responsabilidade minha. E aí eu acabo até me cobrando demais, porque eu quero o melhor sempre. Sim. Então, eu estou sempre atrás, correndo, e se me entregou uma coisa na minha boca, eu vou dar um jeito de melhorar. Mas como é que tu reage, assim? Porque eu estou te perguntando isso porque, assim, cada cliente tem uma maneira de reagir, assim, e tem vários posicionamentos já de psicólogos, coach, várias pessoas que trabalham com relacionamento humano,
que falam assim, né, que se tu gritar, se tu brigar, se tu xingar, tu não chega a lugar nenhum. Daí já tem outros que dizem que tu vale a tua capacidade de fazer escândalo, né, que dependendo do quanto tu grita, xinga, a coisa anda. Como é que tu, Rafael, enxerga isso? Como é que tu e como é que tu enxerga isso? Como é que tu reage quando tu vê que o cara, tipo assim, sei lá, o cara tá desperdiçando uma coisa, o cara tá lá botando um azulejo torto, tu tá dizendo pra ele que tá torto, o cara continua botando torto, seca torto, tu tem que quebrar o azulejo, tirar da parede, quer dizer, botar uma coisa que tu pagou do teu bolso fora, isso deixa qualquer um muito furioso. Então, como é que o Rafael é nesse fronte? Como é que tu lida com as pessoas desse jeito, né? Ou de que jeito que tu lida e o que tu pensa sobre isso, assim, sobre esse relacionamento com o time da obra? Eu fico muito pé da vida. Muito, 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 muito. E às vezes Rafa, eu nunca te vi brabo, é sério? Tu fica furioso? Fico. Eu nunca te vi brabo. Fico e às vezes sai de mim. E é melhor nem ver. Às vezes sai de mim. É melhor nem ver. O meu filho que eu diga. Eu dou uns tilique em casa lá, ele fica meio mais bravo que eu comigo. Então, assim, ó, na obra, muitas coisas de acerto que dava para ter sido melhor, dava. Mas é que depois de pronto não tem o que fazer, entendeu? Não vou quebrar tudo e botar outro dinheiro em cima porque já está pronto. Não, mas eu já vi gente parar na delegacia, já vi gente bater no empreiteiro, já vi gente... Vontade não faltou. Vontade não faltou. Mas não tinha o que fazer, entendeu? Tinha muitas coisas que tu sabia que tinha... Não é uma política que eu defenda, que fique bem claro, Sim. pessoal. Eu não defendo política de agressividade, não é isso. Tipo a delegacia. Tipo, de fazer BO, entendeu? Mas eu já participei de muito BO, já fui parar na delegacia também. E a gente que fazia obra noturna em condomínio, de repente edifício comercial, no meio de uma zona residencial, tem um edifício comercial que tu só pode fazer obra de noite. Daí tu liga a britadeira às 22 horas, a vizinhança chama a polícia, vai todo mundo pro chilindró, entendeu? Vai todo mundo pra cá. O cara quer ver a novela, tu liga a britadeira. Exatamente. Não dá liga a certo. britadeira, não dá certo. Mas que fique claro que eu não defendo, não estou defendendo, estou querendo que tu nos conte como que foi, porque eu sei que tu viveu situações lá de querer esganar um. E conheço difícil. muita gente que tem essa situação, e a pessoa fica com muita raiva. E muitas vezes essa raiva ela vai acumulando dentro da pessoa e começa assim uma sucessão de erros, que eu não sei dizer por que acontece, mas tipo, parece que uma coisa chama a outra e vai uma pendura, assim, tipo efeito dominó. Verdade. Me conta. Eu sou... Verdade, mas me conta. Eu fico bem bravo, bem nervoso com essas coisas. Não gosto dessas coisas assim. Ah, tá assim, já deixa assim, já segue. Não. Vai assim mesmo? Não, gente. Viu que tá errado? Para. Tenta consertar o que já foi feito. Se não dá, para. Daqui para frente, vamos melhorar. Vamos acertar. Não tem como. Vamos dar um jeito. Eu sempre sou o cara que eu dou um jeito. Tem que dar um jeito. Tudo tem um jeito. A única coisa que não tem jeito é a morte. O resto a gente tem que dar um jeito. Eu fico muito... é que, na real, não deixo transparecer, mas eu fico muito bravo com isso. Muito bravo. E as tuas reações, assim, elas são... Lá na obra, eu acho que depois de uns 15 ou 20 dias de obra, eu sou um cara que eu não costumo tomar remédio. E eu estava tendo que tomar remédio para dormir. Ah, entendi. Então, na verdade, tu guardou. Eu guardei. Tu guardou. Muitas coisas eu não falei, segurei no osso do peito, E tu sabe que eu vou te dizer que isso gerou mérito. Porque eu acho que foi exatamente por esse teu comportamento que vocês conseguiram terminar a obra. Sim. Porque se vocês tivessem montado num porco, montado num porco, como diria o fulano, eu acho que talvez tivesse dado coisas mais erradas. Mas, assim, para situar o pessoal lá de casa, dando um intervalinho, também quero lembrar a todo mundo que o nosso programa tem o apoio da Marmoraria Carvalho, tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House Pisos e Ambientes. Então, a gente sabe que obra, muitas vezes, quando as coisas começam a dar errado e a gente não consegue mais puxar ali o fio da meada, muitas vezes o meu conselho é parar tudo, como eu já passei por situações assim com o cliente, então para tudo, manda todo mundo embora, recomeça, quais são as coisas que precisam ser feitas, quais são as coisas que tem que corrigir, porque chega uma hora que isso vira uma meleca
que tu não sabe mais para que lado correr. Só que no caso de vocês não tinham como parar, né, Rafael? Não Porque, tinha, enfim, porque o prazo era curto. o prazo era curto, tinha que inaugurar, a gente sabe tudo isso, assim. Então, a gente sabe que os guri passaram por bastante dificuldades lá na obra e a gente não consegue dizer exatamente qual foi o culpado ou o responsável de tudo isso, porque foi uma junção de coisas. Por isso que eu disse aquele dia para o Rômulo, não significa que o fato de eu estar lá, entre aspas, cuidando da obra, minimizasse isso, porque talvez eu acho que era uma questão realmente da complexidade do que estava acontecendo. E eu também gostaria de conversar sobre isso contigo. Por exemplo, vocês são 3 sócios. Certo. Então, eu lembro muito bem o número de vezes que a gente mudou o projeto. Então, assim, não existe nenhuma reclamatória disso. Deus o livre, clientela, não é isso. Eu sou profissional que muda o projeto até o cliente dizer que está beleza. Mas a gente sabe que a gente fez várias mudanças e que nessas mudanças a gente vinha assim, vinha a opinião do Rafael, vinha do Lucas, vinha do Rômulo. Né? Então, assim, a obra era muito complexa, eram 3 cozinhas no meio de um pavilhão, era uma casa antiga, que na verdade não é antiga, uma casa até, de certa forma, de traços modernos, mas uma casa estava fechada há muito tempo, então a gente teve que refazer telhado, fazer banheiro, a gente tem que fazer tudo, banheiro de acessibilidade, uma série de coisas que foram feitas. Então, a gente sabe da complexidade. Mas tu acha, na tua opinião, que se vocês tivessem se dividido assim, então tá, na hora de resolver o projeto, o Rômulo resolve o projeto com a Claene. Na hora de resolver a obra com o empreiteiro, o Rafael resolve. Na hora de resolver a questão dos equipamentos, o Lucas resolve, por exemplo. Tu acha que se vocês tivessem se dividido, isso talvez tivesse fluído melhor, assim, tipo uma meia-culpa? Onde que tu acha que a posição do cliente poderia ter sido diferente para melhorar tudo isso? Como somos 3, muitas vezes a gente não chegava num denominador comum. Por quê? Porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, e o outro dizia uma outra, terceira, completamente diferente de tudo que os outros 2 tinham falado. E aí sobrava para a arquiteta. Sim, isso a gente sabia disso. Arquiteta, o que é melhor? O que nós vamos fazer? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E mesmo a arquiteta dizendo que X opinião era melhor, vinham os outros 2 dizer assim que aquela opinião não era tão melhor porque ia ter tal problema lá na frente. Sem a gente ter a realidade se iria ter o problema ou não. Eu acho que se fosse um só a tomar a decisão junto com a arquiteta, um só a tomar a decisão, iria ficar mais fácil. Mas como éramos 3, os 3 trabalham, os 3 tocam junto a loja, os 3 tocaram junto o projeto, a gente meio que ficou naquela assim, não, nós estamos fazendo tudo junto, está saindo tudo tranquilo, mas eu acho que, de repente, se nós tivéssemos se dividido, teria saído mais rápido as coisas e de melhor forma. Quanto tempo vocês ficaram de obra, Rafael? Eu acho que foi de novembro. Até Nós pegamos as chaves em setembro. De setembro, final de setembro ali, eu acho que lá. Mas a gente não começou a obra quando pegou a chave. Quando pegou a chave, a gente foi lá, conferiu medidas. Isso. Daí ajustou todo o projeto, daí Isso. entraram as outras 2 cozinhas, depois que o projeto estava resolvido, Isso. daí a gente remodelou o projeto, e aí depois a gente resolveu fazer a parte da frente, aí depois entrou a tele. Isso. Lá na franquia, na verdade. Coisa que eu já até me esqueci. Depois entrou a franquia não, mas na frente. Nós pegamos, acho que a chave em setembro e começamos a medir ali. E eu acho que nós começamos obra mesmo no metade de novembro, se não me engano. Então, digamos que vocês tiveram 30 e poucos dias de obra. Isso. Que o empreiteiro disse que nós ia terminar a obra em 15, 20 dias. Eu disse, não, isso aí 15, 20 dias está pronto. E nós... E foram daí os imprevistos que surgiram, né? Foi daí o imprevisto do telhado, o imprevisto do fechamento, aquele da vizinha, que pelo lado de cá era uma coisa, pelo lado de lá era outra, tinha que refazer tudo. Toda a parede. E daí foi que... Muitas coisas não teve só a culpa dele, mas se ele tivesse analisado isso antes, de repente nos pouparia algum tempo lá no final. E tu acredita que essa análise teria que ter vindo do empreiteiro e não da tua arquiteta? Pode ser honesto. Eu acredito. Porque tu, como arquiteta, tu foi lá, mediu e desenhou. Né? No grosso modo. Ele teria que fazer a análise técnica para ver se daria para levantar a parede que a gente queria levantar, se dava para fechar onde nós queríamos fechar. Ele tinha que ter nos dito assim, não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. E aí, Claine, isso aqui não dá. Como é que a gente resolve? Essa parede que está aqui, Claine, o que eu faço com ela? Não pode ficar aqui.
E aí a gente tem uma nova conversa, trocar a parede de lugar e acertar o projeto. Tu sabe que eu discordo, sabia? Por quê? Eu discordo porque eu acho que se a gente tem um trabalho, se a gente profissional da área da arquitetura ou do design, se a gente tem uma formação para fazer um planejamento, é mais ou menos a mesma coisa que eu te entregar uma receita de um bolo. Eu te entrego a receita do bolo e eu tenho que dizer para ti que temperatura que tu tem que botar o forno. Porque não basta tu misturar todos os ingredientes corretamente e lá botar o forno na temperatura 250 se ele tem que assar a 160. O bolo vai queimar. E a culpa não é de quem ligou o forno. Então, por isso que eu estou te perguntando... A culpa é de quem escreveu. A culpa é de quem fez a receita e esqueceu de dizer que tinha que ligar o forno a 180 graus e não a 250. Então, assim, eu estou trazendo isso para ti porque eu acho que isso é importante. A ideia desse podcast é isso, entendeu? Não é para ficar jogando confete, assim. Apesar do carnaval, não é para ficar jogando confete em mim. Mas eu acho que realmente para a gente trazer as coisas que aconteceram, entendeu? Porque a responsabilidade de ter visto que aquela parede do vizinho... não era do vizinho? Não era do vizinho? Era de vocês? Era nossa. Era minha? Sim. Era minha. E eu não vi isso. Eu vi isso no meio da obra. Mas é que ela estava bem feita, né? Não, ela estava muito bem feita. E a gente só viu isso no meio da obra. Eu não estou dizendo que isso foi assim, foi por isso que atrasou, por isso que deu errado, gastaram uma fortuna. Não, eu estou dizendo que isso é importante que seja dito, entendeu? Claro. Que não é o empreiteiro que tem que chegar. Na verdade, ele chegou lá, ele se deparou e viu e me ligou e disse, olha... Tu planejou de um jeito, mas acho que não vai dar certo, porque essa parede aqui, assim, assado. E aí eu fui lá na obra, a gente fez a alteração de projeto, tanto que eu mesma tirei cópias e encaminhei um novo projeto, porque não tinha por que o cliente gastar com um jogo de cópias. Quando ele já tinha investido o dinheiro dele num jogo de cópias, a obrigação era minha de copiar aquelas plantas novamente e mandar para a obra com as correções. Mas eu acho que isso não era responsabilidade do empreiteiro. Eu acho que era responsabilidade minha mesmo. Responsabilidade dele foram assim erros de leitura de projeto. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que atrasos de troca de equipe. Um dia um eletricista, outro dia outro. Né? Então, eu acho que esse troca de profissionais, eu acho que é uma coisa importante das pessoas ficarem atentas. Um eletricista começa, é aquele eletricista que tem que terminar. Tu não pode trocar no meio do caminho, porque Sim. cada pessoa tem o seu jeito de fazer a coisa. Mesmo que a coisa esteja lá dizendo, olha, é isso, entendeu? Então, assim, é dessa forma que faz. É assim que tem que fazer, mas cada um vai lá e faz do seu jeito. Então, pegar... Isso é uma das coisas mais comuns que a gente tem em obra, sabe? O cara que chega depois daquele que teve vai falar que aquele que fez mal feito, para justificar o valor que ele está cobrando ou para justificar algum possível erro que ele possa ter por um desconhecimento, porque tem uma coisa importante nisso, sabe? Isso é uma coisa do ser humano, assim. As pessoas não gostam de dizer não sei, as pessoas têm um hábito terrível de achar que elas têm que saber tudo. E nesse ramo que a gente trabalha, com esses profissionais que a gente lida, é mais difícil ainda. Eles dizerem que não sabem e não sei o quê. Então, quando o cara chega, ele já fica criticando o trabalho daquele que começou, porque é uma maneira que ele tem de dizer, se der alguma coisa errada, a culpa é do outro que fez. Não é só minha. Não é só minha, exatamente. Ou não é minha, é do fulano Sim. anterior. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ficar bem atentas no caso de uma reforma, que isso foram coisas que vocês viveram lá no Sushi na Moto, essa coisa de trocar de profissional. Então, quer dizer, tinha lá o mestre, Sim. e o mestre trazia num dia um pedreiro, no outro dia o outro, no outro dia o outro. Daí, daqui a pouquinho, começa um pintor, daqui a pouquinho eu chego lá na obra e encontro o meu pintor, que eu não sei como é que se conhecia, o que meu pintor está fazendo aqui, entendeu? Encontrei o meu pintor lá, pintando, sabe? E daqui a pouquinho consertando, e aí o próprio Cláudio mandou um áudio para mim, dizendo, dona Kleine, eu vou demorar mais, mas eu vou fazer, porque eu sei que é obra da senhora, não sei o quê, porque já encheu de defeito aquele que o outro tinha feito, e eu já sei que eles fazem Sim. isso de propósito, assim, Sim. não é por mal, mas é para se defender. Eu acho que é natural isso. Eu não é nenhuma cinte nem dizendo que está errado, entendeu, Rafael? Sim. Mas eu acho que isso foi uma coisa também que colaborou assim, para muitas coisas terem dado errado lá. Essa troca de equipe toda hora. Sim, então, isso... nessa de elétrica, teve uma na cozinha que começou a cozinha quente do sushi. Tinham algumas tomadas que não funcionavam. Não me lembro se 2 ou 3, não me lembro. Isso foi logo seguido que nós começamos, tipo 15, 20 dias depois que nós começamos a loja, e nós ligamos algum aparelho na tomada e a tomada não funcionava.
Nós não sabíamos o que era, não sabíamos o que era. Ligamos o disjuntor, refizemos a elétrica, estava tudo funcionando. Só não chegava a corrente naquelas 2 ou 3 tomadas. Não sabia o que era. Chamamos o empreiteiro, já tinha saído da obra. Fulano, não está funcionando aqui as tomadas. Tu tem como vir aqui olhar para nós? Não estamos conseguindo ligar. Não lembro se era fritadeira ou batedeira. Não me lembro o que era, que não estava ligando. Eu disse, não, eu passo aí, não sei o que. Eu sei que ele puxou a fiação. A fiação veio 2 metros e pouco, 3 metros de fio. A fiação estava ali, mas não estava ligada. Não estava ligado lá em cima na rede. 3 tomadas. E agora, para ligar essas tomadas, tem que desmanchar metade do forro. Sim, tem que... para poder acessar. É inegável a boa vontade do empreiteiro. A gente sabe que ele nunca se negou de ir lá para... Isso não. Isso nunca. Não, mas, entendeu? Esse de trocar o profissional, de ir um eletricista, sim, por causa depois disso. ir outro... Aí um se passou lá e ficou 2 ou 3 tomadas sem ligação na rede. Sem ligação na rede. E aí... Estamos sem tomar. Mas tudo bem, não estamos usando a cozinha, não está interferindo em nada nesse momento. Mas isso, em algum momento, vão ter que ligar ou daqui a pouquinho fazer externo, alguma coisa assim? Aí nós vamos ter que chamar uma arquiteta boa. Chamar um bom construtor, porque eu não vou me pendurar lá, fazer tomada funcionar. Escuta, Rafael, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem, como regra no nosso podcast, uma tagzinha que a gente chama de Dica da Semana. Certo. Então, eu estou mais ou menos olhando assim, né, o nosso horário. Eu acho que a gente está aí com 1 hora de podcast. Eu tenho por hábito ficar 1 hora e um pouquinho, não mais do que isso. Certo. Para que as pessoas também possam, né, ouvir o que a gente tem de conteúdo. Então, uma das coisas que eu queria te pedir era que tu me desse uma dica, assim, para quem quer fazer uma obra com projeto, mas sem administração de arquiteto, ou para quem quer fazer uma obra, se a pessoa, qual é a melhor atitude que a pessoa pode tomar, de que maneira que tu acha que tu pode contribuir com essa dica. E se tu tem mais alguma coisa para nos contar, alguma coisa engraçada que tenha vivido lá, tipo assim, cheguei lá, tinha, sei lá, um peixe morto no meio do pátio, o motoboy saiu, deixou a comida cair, alguma coisa durante, sabe? De tipo... motoboy tem bastante, né? De motoboy a gente sabe. Eu tenho uma situação muito engraçada, minha cliente. A gente outro dia foi lixar um chão na casa de uma cliente, daí eu fui lá no outro dia, assim, para finalizar a obra com ela. Daqui a pouco eu encontro uma sacola, assim, no chão da cozinha, assim, eu olho a sacola, ela me olhou, eu olhei para ela. Ela disse, o que essa sacola está fazendo aqui? Ela perguntou para mim, eu disse, não sei, não é tua? E ela, não. A gente foi abrir a sacola, estava cheio de osso de galinha lá dentro. Fazia 1 semana dentro da casa da cliente. Os caras juntaram tudo. Comeram, juntaram tudo para ir embora e deixaram o lixo. Esqueceram os coitados, entendeu? Morreu de vergonha o cara, porque depois eu falei para ele. Mas imagina se a cliente fecha o apartamento, vai para a praia e volta ali a 30 dias, como é que não ia estar a casa dela, entendeu? Bom, primeiro, contratem uma pessoa de confiança, que tenha um conhecimento, que possa ajudar em todos os momentos, no início, no meio e no fim da obra. Que essa pessoa possa estar... eu falo do acompanhamento de obra, né? Se der para contratar o arquiteto para o acompanhamento de obra, contratem. Se não puder, planejem. Porque planejado... Eu acho que se nós tivéssemos planejado a nossa obra, levantou isso, é tanto, levantou aquilo, é tanto, fez isso, é tanto, nós teríamos ido melhor, não teríamos gasto tanto que a gente gastou. Porque aí o empreiteiro teria se programado por semana. Sei lá, essa semana nós vamos trabalhar com piso. O que nós precisamos comprar para o piso? É tal e tal coisa. E nós teríamos melhorado a qualidade do nosso trabalho, o trabalho teria andado igual, e nós teríamos um gasto a menos. Isso eu acho que o planejamento seria um primeiro passo. Se não consegue o arquiteto para estar ali dia a dia, batendo na obra, batendo no empreiteiro, vendo como é que está, como é que não está, planejamento. Eu acho que é o fundamental para a obra. Se não planejar, corre o risco de acontecer o que aconteceu com a gente. Entendi. E tu está satisfeito com o que vocês fizeram? Quando tu pensa nesse passado e nessa história, assim, porque, claro, a gente senta para conversar sobre o problema, né? Mas faz de conta que nós não estamos sentando para falar sobre os problemas. Nós estamos falar que foi legal, entendeu? Tu tem, assim, em ti uma satisfação, assim, do resultado, de terem se mudado, de terem para aquela redondeza. Isso
Claro que vocês pegaram um ano bom, porque vocês pegaram um ano de pandemia, que muita Sim. gente estava em casa, as pessoas estavam comendo mais, as pessoas estavam pedindo mais tele. Foi um ano bom durante o primeiro ano que vocês estiveram lá, eu sei disso. Mas, assim, essa mudança de localização, a questão de ter ido para lá, de ter aumentado a cozinha, a reforma, tudo que foi feito, sabe? Qual é o grau de satisfação que tu traz Não, disso, a satisfação Rafael? é imensa, né? Primeiro porque nós saímos de uma cozinha de, sei lá, não me lembro quantos de metros tinha lá, 100 metros? E fomos para uma cozinha de quase 300 metros hoje. Quase 300 metros, sim. Então, nós triplicamos a nossa metragem de cozinha. O pessoal trabalha mais à vontade ali. Antes, a nossa cozinha era apertada para te passar entre um funcionário e outro. Você tinha que se virar, tinha que se puxar. Um tinha que cuidar com o outro que estava cortando com a faca. Era um troço meio... parecia um ovo. Era muito apertado. E hoje não. Hoje tem espaço. Nós conseguimos trabalhar, conseguimos passar um pelo outro sem precisar estar esbarrando. Não tem isso. Coisas boas que a gente foi para uma cozinha maior, nós estamos mais centralizados na nossa área de entrega. Coisas ruins, nós perdemos o atendimento do balcão. Eu ia te perguntar, vocês não vão retomar esse atendimento do balcão? É o próximo passo. Entendeu? Mas nós precisamos de uma fachada, precisamos de uma empresa boa para botar fachada para nós. Vou te indicar uma pessoa, tá? O nome dele é André, o nome da empresa é Progesul, é uma excelente empresa. Nós vamos botar agora, até o final acho que final de março nós já conseguimos colocar uma fachada simples, alguma coisa para chamar a atenção, dizer que nós estamos atendendo ao público. E aí depois, sim, começar uma pequena reforma na rua ali. Nós estamos pensando em alguma coisa mais clean, mais limpa ali na rua. Tipo um deck ali? Não, nós pensamos naqueles bancos meio que ou de pallet ou de alguma coisa de tijolo para não se mexer, para ficar fácil de limpar, para chover, não vai ter problema de estragar, não sei. Nós estamos planejando isso aí. Dei uma boa volta lá no quarto distrito, passeiem por lá, que está cheio de alternativas assim, bem descoladas lá. É mais ou menos isso que nós estamos pensando. De repente, umas luzinhas, alguma coisa para o pessoal sentar ali e ficar mais agradável. Na parte de fora ali. Isso. Vai começar o movimento de faculdade, nós estamos bem localizados na frente da Anhanguera. Nós estamos pensando já começar em abrir. Falta alguns detalhes, alguma coisinha, mas é o nosso próximo passo. E a questão lá dos motoboy, como é que ficou? Aquela questão que... Isso vai ser um problema a ser resolvido ainda. Gente, eu não planejei isso, tá? Porque nós, no nosso projeto, a gente tem um projeto como é que a gente ia fazer, aquele muro de elemento vazado, coberto, para os motoboy ficar e tudo mais. Porque eu vou te dizer uma coisa para vocês, muito sinceramente. Sushi na Moto trata muito bem os motoboy. Trata muito bem os motoboy. Então, tanto lá no outro, né, eles têm um banheiro disponível, coisa que não é muito comum nos locais, assim, onde tem teleentrega. É a realidade do motoboy, que muitas pessoas não sabem, né? Então, mas eu sei, porque eu lido com vários empreendimentos dessa hora, então eu sei que o Sushi na Moto trata muito bem essa questão dos motoboys, e eles fizeram parte do meu projeto, um lugar para eles e tudo mais. E é um desejo meu que seja feito, né? Então, acho que se fizer a parte da rua, inevitável vai ter que fazer isso, né? Seria o próximo passo, né? Começou a movimentar balcão ali, nós vamos ter que achar um espaço, que é aquele que nós já tínhamos determinado para eles, e aí ver como é que vai ser... aí vai tudo de trabalho, né? Começar a trabalhar, ver como é que vai ser a resposta, e aí concretizar ou não, trocar de lugar ou botar para outro lugar. Mas isso vai ser a demanda que vai nos dizer como é que vamos ótimo. trabalhar. Então, agora já em março, vou me organizar para ir lá. Está convidada. Jantar, conversar. Almoçar também. Pois é. Como é que está o horário agora? Das 11 da manhã às 3 da tarde. Fecha. E abrimos das 18 às 23h30. Que bacana. Que legal, estão com um horário novo. Bom, Rafael, então, né, já tinha te pedido a dica da semana. A gente está caminhando para o final do programa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco. O nosso programa de carnaval, a gente não quer prender todo mundo, está aí todo mundo descansando em casa. Em algum momento, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações. E, se puder, siga o Central Multicast no Instagram, siga o Reforma na Prática _podcast. A gente tem um prazer imenso em receber dicas de pessoas para a gente trazer aqui, para trazer as suas histórias com obra, para que isso, de alguma maneira, colabore com quem está em casa.
Eu acho que esse momento, se tu tiveres alguma coisa ainda para dizer, senão a gente vai encerrar. Só agradecer. Ai, querido. Muito obrigado pelo convite. Capaz, eu que te agradeço, Rafael, pela oportunidade de ter ouvido a tua parte da história, muito importante para a gente. E agora a gente vai finalizar o programa e eu quero também agradecer a Marmoraria Carvalho pelo apoio e agradecer a De Casa Italínia e a House Pisos e Ambientes pelo patrocínio, por esse programa, para que a gente possa levar mais conteúdo no dia a dia para quem deseja fazer uma reforma em casa. Muito obrigado para vocês, obrigada, Rafael, e até a próxima.